A fase de awareness ou de consciência é a fase onde você chama a atenção das pessoas para um produto ou um serviço. A fase seguinte, de consideração, então, é a fase onde você vai cuidar desse desejo e desse engajamento do público pela sua marca, para que eles considerem comprar a sua marca. Então, o interesse e o desejo dos modelos antigos também habitam a etapa de consideração, porque é nessa etapa que você precisa trabalhar argumentos junto ao consumidor para que ele de verdade progrida no interesse e no relacionamento com a marca para poder caminhar para a etapa seguinte. A etapa seguinte, que é a conversão, é exatamente aonde você precisa gerar uma ação de compra. Tal qual o AIDA propôs lá atrás, que é uma fase de ação, a fase de conversão é também uma fase de ação. Você precisa promover uma publicidade que seja capaz de orientar as pessoas e levar elas aonde é possível fazer a compra daquele produto. Então, se você consegue entender o que está por trás do funil, você consegue entender justamente como planejar cada uma dessas etapas. E o segredo está aqui, você entender como você pode trabalhar o seu mix de e-mails em cada etapa. Se a gente olhar, por exemplo, para a etapa de awareness, que é uma etapa onde eu preciso chamar a atenção de um grande número de pessoas, eu preciso, nessa fase, trabalhar bastante o alcance. Por isso que nessa fase, os meios massivos, os meios de massa, eles se destacam, como a televisão, os comerciais de televisão, out of home e rádio também. Esses são meios de comunicação que conseguem ter um alcance muito maior e por isso eles acabam sendo os preferidinhos na hora de você trabalhar a fase de awareness. Quando a gente olha para a fase de consideração, a gente começa a olhar como oportunidade outros meios que possam ser mais eficientes na hora de gerar consideração. Enquanto que um filme comercial pode alavancar a atenção, esse filme pode provocar as pessoas a procurarem mais sobre aquele produto em uma landing page, por exemplo, numa página especial de produto que explica todos os detalhes e benefícios daquele produto. Nessa fase de consideração, o consumidor está sempre mais interessado em informação. Ele quer alcançar um nível mais profundo de informação para poder amadurecer um pouco a convicção dele de comprar aquele produto. É uma hora também que a comunicação digital ela consegue ser muito assertiva, porque a gente consegue segmentar as pessoas nos meios digitais através do interesse delas. Então, se elas já têm interesse em algum produto ou se elas já visitaram o site de um produto, eu consigo fazer uma comunicação digital para realmente alcançá-las ou reimpactá-las, caso elas já tenham passado por algum canal da marca. As redes sociais também são muito usadas nesse momento aqui. Você consegue também trabalhar as redes sociais, inclusive trabalhar com influenciadores nessa fase, experimentando e provando os produtos e os serviços para gerar desejo. A fase de conversão já pede outros meios. Você vai trabalhar o seu e-commerce, você pode trabalhar uma social store dentro do Instagram, que são as lojas, dentro do Instagram. Você pode trabalhar formatos, e-mails e mecanismos de venda dentro das redes digitais. Mas também são meios possíveis para a fase de conversão, uma loja física também. O mais importante, então, ao trabalhar o funil de comunicação é você primeiro entender o que há por trás de cada uma dessas fases, porque isso orienta as suas decisões estratégicas para dentro dessa fase. Trabalhar também um mix de meios para usar os melhores meios e os melhores formatos para cada uma das fases. Só que você não pode incorrer no erro de pensar que o consumidor ele é sempre linear, ou seja, ele sempre vai do awareness e da conversão. Porque o consumidor hoje ele é tudo menos linear. Basicamente, o consumidor pode ir para uma fase e voltar para a fase anterior, ele pode ir direto para a fase de conversão, ignorando a awareness e consideração. Você pode ter vários mecanismos de caminho dentro desse funil. Então, o ideal aqui não é trabalhar necessariamente uma campanha de maneira linear, porque o seu consumidor ele pode ser impactado por uma peça de consideração sem nunca ter visto a peça de awareness. Então, quando você trabalha o funil, você precisa mapear o seu consumidor e os desejos e as barreiras dele em cada uma das fases, provocando ele
com as peças criativas mais assertivas para aquele momento em que ele está. Assim, se ele entra direto na fase de consideração, perdendo a fase de awareness, não haverá problema, porque a peça de comunicação de consideração vai falar com ele naquele momento ali. Se você cria uma campanha que, para entender uma peça de comunicação, você tem que necessariamente ter passado por uma peça de comunicação no estágio anterior, você pode colocar a sua campanha inteira em risco. Porque o consumidor hoje ele não é linear, ele pode ser impactado em diferentes lugares, em diferentes momentos. Então, o ideal quando você pensa a sua estratégia de comunicação é estabelecer o que a marca precisa falar em cada momento do funil, de maneira independente, porém interligada. Ou seja, se você cria uma campanha 360 que vai percorrer todas as fases, é óbvio que a linha mestre da campanha, o conceito da campanha, a abordagem da campanha, ela vai se fazer presente em todas as etapas do funil. Mas as peças de comunicação em si, elas vão contar a história adequada para aquela etapa.